Olá, está começando outro Receitas para Ser Feliz e essa aqui é uma série de reportagens que a gente fez no final do mês de agosto de 2017, num evento grande da Virada Sustentável em São Paulo. O Receitas para Ser Feliz participa de um coletivo chamado Borbolecer. A gente faz a comunicação do Borbolecer e durante esse evento, que foi a virada, a gente teve mais um evento que foi o Que Loucura é Essa? A gente filmou a Lala Denzelin falando, a gente filmou várias iniciativas bacanas dentro do coletivo, a gente filmou muitas opiniões legais sobre o futuro, sobre como vai ser 2030 e eu quero que vocês acompanhem. Veja hoje essa próxima reportagem. Esse é um movimento que começou com o apoio da cooperação espanhola em 2008, 2009 e eu tive o privilégio de ouvir futuros desejáveis criados por milhares de pessoas, literalmente milhares, só na Colômbia foram umas 2.000, em vários países. E como resultado disso, eu quase que sei como é que é a vida em 2030. Então queria contar um pouquinho para vocês de como é a vida em 2030. Então a partir de agora eu não me chamo mais Lala, eu me chamo Iris em Spiral. Eu sou uma ativadora de futuros, eu sou fluxonomista e eu viajo no tempo, volto para o passado, para contar como foi que as coisas mudaram e como é que é a vida. Então, já que a gente está falando nessa exposição sobre cidades, eu vou contar como é a cidade em que eu vivo. Essa cidade tem casas que são sobretudo plug and play. O que quer dizer isso? Minha casa é móvel, ela é como se fosse um grande container. Eu levo ela para onde eu quiser. E quando eu chego num lugar, eu conecto na internet, eu conecto na luz, na água, etc. E assim eu vivo. Eu vivo nessa casa com bastante gente. A gente não mora sozinho. Não existe mais isso de morar sozinho, porque não faz o menor sentido. Não é divertido, dá muito trabalho, custa caro, etc. Todo mundo mora junto. Na minha casa eu moro junto com quem? Eu moro junto com meu companheiro e com a ex-mulher dele. E a ex-mulher dele tem um filho. Esse filho tem a mesma idade do meu filho, então é bem prático também. E aí tem a filha do segundo casamento do meu ex-marido que também mora com a gente. Aí é fácil, fica todo mundo junto. Não tem mais problema de ex-marido e tal, porque já está todo mundo junto. Os atuais, os ex, etc. E as 3 crianças se entendem muito bem. Na nossa casa tem também espaço para outras crianças, porque a gente faz rodízio de filho. Alguém aqui tem filho e gostaria de ter rodízio de filho? Pois é, então de vez em quando fica todo mundo na casa de um, todo mundo na casa de outro e tal. A outra coisa que tem nas nossas casas é que sempre tem espaço para quem para quem conhece algum ofício, porque olha que maravilha que dá para fazer quando você conhece um ofício. Então a gente sempre dá muito valor aos mais velhos que sabem algum ofício, alguma coisa para fazer com as mãos. E a gente tem sempre um espaço para esses mais velhos, para que os jovens e as crianças possam aprender com eles. E a outra coisa que tem também na nossa casa sempre é um espaço para os nômades, porque tem muita gente que é nômade. Você tem cara de nômade, não é? Então, ele já ficou na minha casa. Os nômades andam por aí e trazem informação de vários lugares do mundo. E eles mantêm a gente atualizados. Aí o que tem em todos os bairros? Tem uma coisa que é muito legal, que todo mundo converge todos os recursos que tem. O que quer dizer isso? Sabe aquela furadeira que você usa um tiquinho de nada por ano? Sabe aquela tico-tico que o seu vizinho tem e nunca usa? Sabe aquele vovô que está hospedado na sua casa e que sabe usar tudo isso? Tudo isso é junto. Então a gente tem em todos os quarteirões, tem um espaço onde tem um Fab Lab colaborativo. Esse Fab Lab junta todas as ferramentas que todo mundo tem nesse quarteirão, junta os resíduos de todo mundo e junta quem sabe fazer, normalmente os mais velhos, com quem quer aprender, normalmente as crianças. E olha que legal, a gente conseguiu juntar 2 públicos que normalmente estavam meio abandonados. Ficavam os velhos para cá cheio de conhecimento, sem ter o que fazer com eles, só ali, tristão na frente da TV. E as crianças também tristonas na frente da TV, sem ter o que aprender. E agora está todo mundo ali no Fab Lab colaborativo.
Isso é uma das coisas que foi aprendida, sabe como? Pela fluxonomia. Porque como ela é aplicada em todos os lugares, desde as escolas, a gente aprendeu que a importância é de compartilhar e criar condições para compartilhar isso tudo. E já que eu falei em escolas, eu queria contar para vocês que uma das razões principais da escola é que primeira coisa que todo mundo faz quando nasce é se preparar para perceber o máximo possível. Porque a gente notou que muito da loucura que a gente vê na cidade e que faz ser necessário gente para cuidar de loucura é porque a gente não sabe estar presente. É uma coisa absurda. A gente vive no presente. Só que ou a gente está preso no passado com medo de tudo que aconteceu e sofrendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu não sei o quê, e você não consegue estar no presente porque está sofrendo pelo passado. Ou então você fica imaginando tudo que você deveria ser, deveria ter feito, poderia ser, poderia ter feito e fica só ali no futuro. E o presente que é bom mesmo não acontece. Então o que a gente faz nas escolas? Nas escolas, desde pequenininho, todo mundo é treinado para perceber. Aproveita e presta atenção se agora você está percebendo tua bunda onde está sentada? Ou teu pé onde está? Está respirando? Sabe quem que está do teu lado? Sentiu um calorzinho ou não de quem está perto? A gente trabalha a percepção em tudo. E criança não tem mais que decorar coisa. Criança tem que perceber. Porque só o que é sentido faz sentido. E essa percepção foi trabalhada em várias das iniciativas dos fluxonomistas, como, por exemplo, a recriação brincante ou gestar-se, em que pais e filhos entram em contato através do corpo, brincam através do corpo e dos jogos. O que mais eu posso contar para vocês? Depois de perceber, a segunda coisa que a gente faz, e tudo que eu vou contar para vocês, é o que está aqui nesse papelzinho. A primeira coisa que eu falei tem a ver com o amarelinho aqui, que é perceber o presente. A segunda, que tem a ver aqui com a questão do futuro, é que em todos os lugares, a primeira coisa que todo mundo faz é se pôr de acordo em que mundo que a gente deseja. Porque se a gente não está vendo um filme comum do mundo que a gente deseja, como é que ele vai existir? Como é que vai brotar algo que não tem semente? E o futuro, ele funciona como sementes mesmo. Se você olhar as imagens do passado, do presente, como estão nesse folhetinho aqui do CRI Futuros, você vai ver que um monte de coisas que existe hoje, existe porque foi sonhada antes. Então todo mundo sonha futuros. Futuros desejáveis. Por que sonha futuros desejáveis? Porque depois de desejar futuros, a gente pode ir para a etapa seguinte, que é materializá-los. E transformar tudo isso que é desejável em possível. Então as empresas, elas veem qual é o mundo que elas estão criando. As crianças veem qual é o mundo que elas estão criando. Existe até um parlamento das crianças. Isso é um futuro que veio do Uruguai, é de verdade esse futuro que veio do lugar, que as crianças disseram, escuta, não somos nós que vamos ter que resolver a parada toda? Agora, na hora de fazer a besteira, ninguém consulta a gente, mas na hora de resolver vai sobrar pra gente. Então, não, queremos o parlamento das crianças, pra gente poder resolver junto. Aí, depois que todo mundo criou futuros, a etapa seguinte é ver como é que materializa, porque senão você vai ficar só com aquela vontade, já imaginou que legal? E se? Então, que aliás, a iciologia é uma das ciências mais importantes do futuro. Quem sabe o filho de algum de vocês será iciologista. O iciologista é um cientista que se pergunta o tempo inteiro, e se? E se a gente se juntasse e em vez de perder muito tempo ali naquela mensagem que será que é tão importante assim no celular? Ou vendo horas de televisão por dia. Vocês sabem quanto tempo a gente vê de televisão no mundo? A gente vê 1 trilhão de horas de televisão por ano. Sabe quanto tempo demorou para fazer a Wikipédia? Com todas as línguas? 10 milhões de horas. Dava para fazer 10 mil Wikipédias por ano, se a gente usasse as nossas horas de outra maneira. Vocês estão no meio dessa loucura porque não usam as suas horas,
não usam seu conhecimento, não usam suas coisas, não usam seu tempo para convergir. A gente olhou e falou, gente, vamos juntar isso tudo. Então a gente converge isso tudo para realizar os desejos daquilo que a gente sonha. E a primeira razão para a gente conseguir fazer isso é que os negócios todos do futuro, o futuro é muito próspero, né? Porque tem de tudo, não falta nada nesse mundo. Tem conhecimento suficiente, tem pessoas suficientes, tem recursos, tem até dinheiro. O que tem é que o fluxo não está legal, porque tem fluxo contido. Tem lugares que tem um piscinão de dinheiro e outro lugar secura. Então a gente sempre vê aonde é que tem fluxo parado para promover fluxo. E uma das razões pelas quais a abundância está generalizada é o fato de que qualquer iniciativa, como as iniciativas dos fluxonomistas que vocês vão conhecer aqui, elas têm um objetivo principal, que é cuidar. Tanto é que no meu tempo, lembrando para quem chegou agora que não está entendendo o que está acontecendo, eu estou um personagem chamado Iris Sparrow, que vive em 2030, e voltei aqui no tempo para contar para vocês da vida lá um pouco mais para frente. E a gente não usa mais a palavra trabalho. É uma palavra horrível, que veio de tripalho, que era instrumento de tortura, assim, tipo um crucifixo. E a gente usa a palavra cuidar. Então, quando, em vez de perguntar, você trabalha com o quê? A gente pergunta, você cuida de quê? Eu, por exemplo, cuido de futuro. E você cuida de quê? De pessoas. Cuida de pessoas. Então, faz o seguinte, vira para a pessoa que está do seu lado agora e pergunta, você cuida de quê? Para saber, e vamos ver se funciona. Deu certo? Dá para dizer eu cuido de? Então, vamos substituir o trabalho com eu cuido de. Porque sabe que emprego no futuro não tem, né? Mas tem trabalho, tem muito trabalho, porque coisa para cuidar não falta. Cuidar das pessoas, cuidar do ambiente, cuidar da cultura, cuidar das línguas, cuidar sempre é infinito. Então, como a gente cuida, a gente tem trabalho e está tudo bem. Aí, a segunda coisa que faz com que a gente tenha mais abundância e uma vida bem divertida é o compartilhar. A gente sacou que não adianta eu ter coisas, eu não preciso ter. Que nem aquela furadeira que eu falei agora há pouco. Eu preciso ter uma furadeira e eu quero um furo. Eu quero um furo e não uma furadeira. Então a gente pode usar coisas e não ter as coisas. E isso acabou virando a maneira como tudo se organiza. A gente usa esse espaço, por exemplo, ele continua existindo em 2030 e ele é uma escola. Porque em cada um dos cantos, todas as pessoas que trabalham, quando elas têm um tempinho, elas descem e em praças como essas, elas ensinam o que elas sabem. Então, em vez de eu ficar ali sozinho, na minha hora do almoço, olhando o celular, vendo aquela foto de gatinho meigo, nada contra os gatinhos, eu posso ir lá e dar aula de alguma coisa que eu acho legal. A economia compartilhada é a principal maneira como os governos se organizam. Isso começou lá em Guarulhos com Rangel, né, Rangel? E porque não faz sentido você construir mais nada. Já tem tudo. Todas as cidades têm a quantidade de espaços desocupados corresponde ao número de pessoas sem habitação, já há muitos anos. Então, o que aconteceu? Foi feito um processo de match. Os fluxonomistas ajudaram nisso. Aqui tem espaço vazio, aqui tem gente que precisa de espaço. A gente, por exemplo, não gasta dinheiro de prefeitura fazendo estacionamento, claro que não. Você faz um aplicativo de que vê onde tem estacionamento disponível e usa o dinheiro para coisas mais legais. Tudo é compartilhado. A gente faz compras coletivas. Não é um saco ir no supermercado? Como é um absurdo que cada pessoa vai no supermercado sozinha? Dá um trabalhão e ainda por cima sai muito mais caro. Então a gente tem nos prédios, nos quarteirões, etc., listas de compras coletivas e todo mundo faz tudo junto. Nós vamos pegar os filhos na escola junto, nós vamos cuidar dos velhinhos juntos, nós vamos comprar comida junto, a gente vai fazer festa junto. Ah, essa parte eu estava esquecendo. É a que eu mais gosto. Além dos Fab Labs, em todos os bairros, tem praças grandes, o piso é piso que capta energia do movimento.
Claro que não tem mais nenhuma hidrelétrica, a gente capta energia solar, energia do movimento, energia de todas as coisas, até banheiro. Claro que não tem mais banheiro que joga cocô e xixi na água, pelo amor de Deus. A gente tem bactérias que transformam cocô e xixi em energia. Deixa eu voltar para a praça. As praças têm esse piso que transforma a energia do movimento em energia cinética. Então o que acontece? De manhã cedo, você vai para a academia puxar ferro? Não, você vai dançar. Tem balada matinal. Ou no salão de festas, não chama assim salão de festa, mas não tem festa no salão de festa. Então todos os prédios têm festa no salão de festas. E essas festas são movidas a suco verde e tal, da horta comunitária, claro. Porque cada quarteirão também tem horta comunitária, com ervas, para questão da saúde. Então a gente vai lá dançar, toma suco verde de ervas adequadas a cada momento e está gerando energia. E nas praças também. E o mais legal das festas nas praças é que elas são temáticas. Então imagina, a festa da praça na Liberdade é com música japonesa, é com coisa oriental, as comidas, e é um mal barato, a gente se veste, daí a gente vai pro Bexiga, aí a gente tem festa italiana, e a gente vai, mas o importante é que está dançando. E enquanto isso, a nossa energia virando energia que move todas as coisas. Inclusive, em vez de ter carro, calçada e rua, que custa muito caro e dá um trabalhão, a gente tem esteiras rolantes. E essas esteiras funcionam com energia cinética também, do andar, das bicicletas. Outra coisa que eu gosto muito da cidade são as calçadas falantes. A calçada é o seguinte, tem algumas coisas bem divertidas. Tem alguns semáforos que só abrem ou fecham se as pessoas derem risada. Porque ficava todo mundo assim, ó, pela cidade. Aí os urbanistas inventaram isso e é super legal, o farol tá vermelho, você tá impaciente, querendo atravessar. Mas enquanto todo mundo não der risada, não abre o farol. Então todo mundo se treinou em ter piadas assim na manga, para poder o farol abrir. A outra coisa que tem genial nas calçadas que eu gosto, a gente teve que se treinar muito em mudar de ponto de vista. Porque foram milênios, ali para trás, aproveita e deixa para trás os milênios, vira para cá também, ó, tchau. De pensar que não vai dar, que ai que medo, que assim não funciona, que ser humano não presta, tchau milênios pensando isso. E esse treinar, mudar ponto de vista, aconteceu também porque as cidades ajudaram. A gente vinha andando na calçada e de repente você pisa num lugar e a calçada fala com você, que nem no Japão, que tudo fala com você. E a calçada diz assim, inverte o binóculo. O que quer dizer inverter o binóculo? Você está pensando, ai que azar que eu não vou poder ir na viagem tal. Você veio andando pensando nisso. Quando diz inverte o binóculo, você tem que pensar o contrário. E tem que pensar, ai que sorte que eu não vou poder ir na viagem tal, por quê? E aí você precisa achar uma boa razão para isso e em geral acha. Então, enquanto você não inverte o binóculo e não consegue pensar diferente, você não segue o passo. E foi assim que a gente foi treinando. Outra coisa muito legal que tem nas cidades, a gente programa nossos celulares para mostrar como é que a gente se sente. Todo mundo diz assim, hoje eu estou meio dispersa, hoje eu estou meio triste, hoje eu estou contente, hoje você põe lá várias coisas. Todo mundo põe. Então as cidades têm uma espécie de sensor de como que todo mundo está se sentindo. Digamos que é um dia de lua cheia e está todo mundo com aquele frisson de lua cheia, todo mundo elétrico pra caramba. O sensor vê que está todo mundo nervoso com a lua cheia. Aí o que acontece? Nas estações de metrô, nas estações de ônibus, em todos os lugares públicos, tem painéis que tem imagem, tem som e tem odores. Para acalmar a gente, aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia. Então, tá todo mundo elétrico por causa da lua cheia, os painéis estão mostrando umas mandalas concêntricas, e tem uma música suave, e tem um cheirinho de lavanda, e todas as coisas que é para botar
Ou o contrário, está todo mundo triste, o Brasil perdeu mais uma Copa do Mundo e tal, aí tem umas coisas para animar e assim vai indo. Por falar, eu falei em futebol, a gente conseguiu convergir toda a energia do futebol para outras coisas também, sabia? Então agora, por exemplo, política é um game. Em vez de você ficar só ali torcendo pro seu time, você fica ali dizendo, vamos lá galera, mais gente para conseguir aprovar essa lei, esse investimento no orçamento, porque a gente não vota mais para representantes. A gente decide tudo, como já acontece no tempo de vocês na Estônia. Você vota pelo celular ou pelo computador em todas as coisas que você acha. Então agora fazer a gestão pública é como se fosse um game. E a gente está numa democracia digital direta. O que mais eu poderia contar para vocês? Falando aqui da dimensão financeira, a gente vive num mundo que tem muitas moedas. Muitas. Energia solar que você capta no seu sapato, na sua roupa, com tinta, no teto da sua casa, se transforma, por exemplo, em moeda. O tempo que você dedica às coisas se transforma em moeda. O teu conhecimento se transforma em moeda. Você pode, por exemplo, pagar impostos com vários tipos de moeda. Ah, esse mês eu não tenho dinheiro, então eu vou ler história para criança numa creche. Beleza, é só computar. Transforma isso, tempo, conhecimento, etc., em dinheiro. E é isso, galera. Inscrevam-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu e acompanhe todas as próximas reportagens.